Olá, hoje nós vamos ver como funciona o cadastro de tarefas diárias. O que é esse cadastro? É uma forma de a gente poder fazer um registro das atividades que são feitas na fazenda e quem é que é responsável por fazer essas tarefas. Assim a gente pode no futuro verificar quem fez o que ou quem era responsável pelo que e quando que determinadas tarefas foram feitas. Isso você não precisa utilizar essa tabela ou essa tela se você não tiver interesse ou achar que isso não é importante para você. Acredito que para pecuaristas menores não fará tanta diferença, mas para quem tem fazendas grandes com funcionários e etc., e talvez seja mais interessante utilizar essa função aqui. O que seria então esse cadastro? Todos os dias, né, você poderia vir aqui e colocar um cadastro de quais as tarefas que devem ser executadas naquele determinado dia. Então, por exemplo, aqui eu vou vir aqui, vou dizer que hoje é dia 28 de junho, né? Veja aqui, hoje, né, nosso dia é dia 28 de junho, né? Então, é, eu posso vir aqui e cadastrar aqui, por exemplo, para amanhã, dia 29 de junho, eu quero cadastrar, eu quero mandar fazer uma tarefa aqui. Então, por exemplo, vou mandar fazer uma tarefa que é de consertar a cerca. Consertar a cerca do lado norte. Isso. E aí eu vou dizer que os responsáveis são o Joãozinho e o Pedrinho. Vamos colocar dessa forma. E eu salvo e tá aí. Então eu já tenho um registro aqui, assim amanhã de manhã eu posso, se eu quiser, eu posso imprimir essa tarefa e mandar o Joãozinho e o Pedrinho fazerem essa tarefa, né? Ou eu posso simplesmente verificar aqui quem vai fazer o que e mandar eles então fazer essa tarefa determinada aqui. E ao mesmo tempo já tenho um registro aqui. Vale lembrar que itens com o título em vermelho são obrigatórios, né? Então data, tarefas a serem executadas e responsáveis pela execução da tarefa são itens obrigatórios, né? O código, aqui nesse caso está em preto, ele não é obrigatório. Na verdade, o código é obrigatório, mas o código aqui é automático, então você não precisa preencher, né? Então, sempre que tiver um título de um item em vermelho, é porque ele é obrigatório. Se o item estiver em preto, como aqui no caso do código, então ele é opcional, você só preenche se quiser, ok? E aí a gente pode aqui fazer um novo registro agora. Veja que eu poderia fazer uma alteração no lado norte da fazenda, né? E vou clicar em salvar. Veja que é o código 1, então ele vai alterar. Vou clicar em salvar e veja aqui, ó, alterado, item alterado com sucesso. Então se eu clicar agora aqui no item, veja, consertar a cerca do lado norte da fazenda. Ele fez uma alteração. Se eu quiser agora cadastrar um novo, eu vou ter que colocar um 0 lá, que eu faço da seguinte forma: novo, ele limpa todos os registros e posso cadastrar uma nova coisa aqui. Trocar, melhor, limpar o rancho das vacas. Melhor. Vamos colocar uma coisa mais correta, né? A estrebaria das vacas. Vamos dizer assim. E o responsável vai ser o Luizinho, né? Então eu salvo aqui e tenho as duas tarefas a fazer. Essa aqui é para hoje, essa aqui é para amanhã. Né? E posso colocar aqui pessoas diferentes, enfim, da forma como eu achar melhor. Posso fazer pesquisa por data, né, para saber quais são as tarefas daquele dia. Então vamos supor que eu tenho muitos registros, seria difícil de ver. Aqui no caso são só dois, é fácil. Mas se fossem muitos, poderia vir aqui e dizer: eu quero só os do dia 28, né? Então veja que já encontrou. Mas vale lembrar o seguinte: tem que ser nesse formato aqui desse exemplo. Então
para ele encontrar a data. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 28/2, assim ele não vai encontrar nada, certo? Então eu teria que fazer 2000 ou no caso eu vou colocar, né, em vez de 28/2, eu vou colocar 02-28. Não. 2022 tracinho 02 tracinho 28. Desculpem, estou cometendo uma gafe aqui. Então, você não vai encontrar mesmo, estou usando o mês errado, né? Nós estamos no mês 6, não no mês 2. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui 28/6, ele não encontra. Agora, se eu colocar mês 6, tracinho 28, aí ele encontra, né? Ou então, se eu colocasse 2022, tracinho, o mês, que é o 6, e o dia, que é o 28, dessa forma, aí ele encontra, veja aqui que ele encontrou, certo? Então, sempre quando pesquisar a data tem que ser nesse formato aqui, ano, mês e dia, separados com tracinho. Aí ele vai encontrar, senão ele não consegue encontrar, né? Tarefas. Se eu quiser pesquisar por tarefas, então, por exemplo, aqui, consertar a cerca. Consertar a cerca. Veja lá, encontrou. Se eu digitar qualquer coisa errada aqui, ele já não encontra mais aquele item ali, ok? Se eu quisesse aqui limpar, veja lá que ele já encontrou o que eu queria. Se eu vou procurar o executante, quem vai fazer a tarefa, então seria o Joãozinho, já achei ali o primeiro item, que é o João que vai trabalhar nele. Aí eu quero o Luizinho, né? E veja lá que ele já encontrou. Se eu digitar agora um novo aqui, por exemplo, lavar a escadaria, vamos dizer, né? Eu estou colocando qualquer coisa aqui, vou novamente colocar o Luizinho e o João como responsáveis. Então o que vai acontecer? Vamos dizer aqui, eu tenho o João e o Pedrinho, tenho o Luizinho e o João, e tenho só o Luizinho. Então, veja só, o João está em 2, o Luizinho está em 2, mas o Luizinho e o João estão juntos em um e separados no outro. Veja só, agora se eu procurar por executantes, vamos procurar o Luizinho, e veja lá, ele encontrou os dois onde o Luizinho está, mesmo que seja diferente os cadastros, ok? Eu vou procurar agora o João, e olha ali, ele encontrou o João e o Pedrinho, encontrou o Luizinho e o João está nos dois, ok? Então dessa forma funciona a busca. Se eu quiser agora excluir algum desses itens, é só clicar no X aqui, deseja realmente excluir, eu vou dizer que sim e ele vai apagar o item. No meu caso eu não quero excluir, então vou clicar em não e não acontece nada, ok? Então dessa forma funciona o nosso cadastro de tarefas diárias. E lembrando que se eu quiser imprimir essas coisas, eu só preciso vir em relatório, vou vir aqui em tarefas diárias, e aí eu posso selecionar, por exemplo, eu tenho cadastros lá do dia 28 e do 29, eu só quero do dia 28 aqui, então do dia 28 até o dia 28, vou dar um filtrar, e aí eu tenho aqui as tarefas. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Olha, veja só, eu tenho as tarefas aqui do dia 28, né? Então era 28, e eu tenho aqui as tarefas somente de hoje que estão registradas. Mas eu quero que pegue do dia 28, perdão, do dia 28 até o dia 30. Eu vou pesquisar aqui
ele vai pegar tudo que tem desde o dia 28 até o dia 30. No caso, tem, do dia 30 não tem, mas tem do dia 29 aqui, e ele mostrou então os 3 que estão dentro desse período, ok? Então, poderia imprimir aqui essa tela. E é isso aí. Então é assim que funciona aqui o nosso cadastro de tarefas diárias. Deus abençoe você.